Na parte 13, né, o Nietzsche vai fazer aqui um rol de formas de castigo, né, de finalidades do castigo. Mas antes disso, ele toca num assunto aqui que é talvez um pouquinho difícil de entender, né? Ele diz que em relação ao castigo, há dois problemas para a gente observar. Primeiro, que é olhar no castigo aquilo que é relativamente duradouro, né? O que nele é relativamente duradouro no castigo. E aquilo que nele é fluido, né? De que ele está dizendo aqui? É porque ele diz assim, o duradouro, né, a gente pode identificar como duradouro o costume, né, costume de castigar, né, o ato de castigar, trama, a sequência de procedimentos. Então isso é o duradouro, os procedimentos. E tem o aspecto fluido, que é a questão do sentido, né, a questão da finalidade do castigo, a expectativa ligada à realização dos procedimentos. Então, uma coisa é você ter a ação de castigar, né, e isso a humanidade toda faz, quem governa faz, né, quem exerce o direito faz. Né. A outra coisa é pensar por que se castiga. Né. Então, o Nietzsche diz isso aqui, ó. Ele diz que aqueles que pensam a moral, né, os genealogistas da moral, né, eles enganam, né, ao imaginar o procedimento como tendo sido inventado para fins de castigo. Então, como ele está dizendo que aqueles que são homens de ação, que governam na contenção de algo, né, então aqui o castigo não é inventado aqui como um procedimento apenas assim de punição, né? Como pode imaginar a mão inventada para o fim de agarrar. Então não é isso, né? O procedimento como tendo sido inventado para fim de castigo. Não. O procedimento é justamente para a manutenção de um poder, para mostrar poder, né? Para assim fazer evidente o exercício de um direito, no caso o direito penal. Né? E aí o Nietzsche diz o seguinte, ó, hoje é impossível dizer ao certo porque se castiga. Então, e aí ele diz o seguinte, ele resolveu fazer assim, brevemente, assim, apontar, fazer um elenco de castigos, né? E finalidade, obviamente, desses castigos. Né? Então ele diz assim, vocês podem acompanhar lá depois no texto, ele faz assim, todo o restante uma citação desses castigos. Então, primeiro, como neutralização, o impedimento de novos danos. E para quem estuda o direito penal, a gente diz assim, por que a gente penaliza alguém? Primeiro, para neutralizar, tirar alguém de circulação, para que ele não faça nenhum outro mal, né, mais, e também, né, para evitar com que ele recorra, né, que ele seja recorrente no mesmo dano. Né, então essa é uma finalidade. Também como pagamento de um dano ao prejudicado, sob qualquer forma. Então, o castigo, você fez um dano, então o castigo é como uma forma de pagar. Né? Como naturalmente a gente diz, né, de uma pessoa que foi condenada porque fez um homicídio ou fez um outro crime, foi condenada a 8, 10, 30, 40 anos de prisão, e essa pessoa cumpre essa pena. Cumprindo a pena, ela é inocente. Ela pagou a pena. Então, o castigo seria para isso também. Né? Não precisa ser só o aprisionamento. Né? Pode ser também, como se fazia antes, né? Os surras, né? Torturas e tudo mais. Ou até pena de morte, né? Como vocês verão mais para frente em alguns outros textos. Né? E também como isolamento de uma perturbação do equilíbrio e impedir seu alastramento. Então, é você retirar da sociedade, isolar, prender a pessoa, retirá-la do convívio social e impedir que ela seja um mau exemplo, né? Que ela venha, assim, a influenciar outras pessoas a ter um comportamento idêntico. Né? Também se castiga como inspiração de temor aos que o determinam e aplicam. Então, é para fazer
né? Aí são, no caso, dos governos autoritários, né? Da personalidade autoritária, né? Há que se castigar, porque se não tiver castigo não se tem o respeito, né? Antigamente na escola, né, assim, há algumas décadas atrás, né, não se imaginava educar uma criança sem castigá-la. Daí, na mesa do professor tinha, por exemplo, a palmatória, né? Havia alguns castigos que as crianças sofriam, como ajoelhar em grãos de milho, né? Enfim, então se não se castiga, não se respeita, né? Eu já ouvi isso uma vez de policiais, né? Se a gente levar um cidadão aqui que a gente pega na rua, né? Alguém que pratica pequenos furtos, se chegar lá e não der uma coça nele, como é que ele vai respeitar? Como é que ele vai lembrar de que ele não deve fazer isso de novo? Então, uma outra finalidade é como espécie de compensação pelas vantagens que o criminoso até então desfrutou. Então, por exemplo, um corrupto, né, ele fazendo a corrupção, ele encurta o caminho, né, em vez de trabalhar e produzir, né, então ele gozaria menos da vida. Então, com o furto que ele faz, com o desvio de dinheiro público, ele vai gozar de uma vida de rico mais cedo do que talvez nunca conseguisse. Então, o castigo é uma forma de compensação, né, das vantagens que ele tem. Então, você retira uma parte dele, proíbe dele usufruir daquilo que roubou, ainda faz devolver, né? Ainda como segregação de um elemento que degenera. A segregação é uma apartheid mesmo, né? É você retirar do convívio social, né? É aquela pessoa que, se ficar na sociedade, ela pode corromper outras, né? Então, uma segregação, castigo também pode ser desta forma, né? Ainda tem uma outra possibilidade do castigo, que é o castigo como festa, ou ultraje, ou escárnio de um inimigo vencido. Vamos concentrar um pouco aqui, né? O Nietzsche está fazendo referência aqui, né? E nessa conta a gente podia colocar, por exemplo, vamos ficar aqui no âmbito da UNIRG, né? Nós temos tradição aqui na UNIRG de um cidadão universitário, de um trote cidadão, né, que não é violento, em que as pessoas fazem algumas provas e no final recolhem alimentos, né, doam sangue, né, para um fim nobre, né? Ou seja, mas e se a gente não tivesse isso, né? Aquela turma de calouros, que agora não é mais turma de calouros, ela se sente autorizada a injuriar, bater, violentar a turma que está entrando, né? Fizeram comigo assim, porque eu não vou fazer com outra pessoa assim. Então, todo ritual de passagem exige um tipo de violência, né? Então, a gente já falou disso lá em vídeos anteriores, né, nesse mesmo texto, né, em casamentos de príncipes, de pessoas nobres, era comum você marcar uma execução, né, o castigo como festa, ou então o castigo como ultraje, né, o castigo público, em que você deixa a pessoa numa situação assim de penúria, de vexatória, e ali, né, como cortar o cabelo das mulheres, né, ou como botar a pessoa nua publicamente, né, e surrar a pessoa, né? Então é um ultraje e escárnio de um inimigo vencido, né? Como acontece, por exemplo, em campos de batalha, né, nas torturas recentemente que a gente teve, no caso de Abu Ghraib, por exemplo, né, dos militares norte-americanos, né, fazendo isso com as vítimas lá na guerra do Iraque, e assim por diante. Então, também pode acontecer como criação de memória para aquele que sofre e para aquele que testemunha. Então, é aquilo que o Nietzsche anunciava, é preciso criar uma memória nesse homem. Então, você castiga e para determinada ofensa, né, para determinado crime, tem um castigo, né? E aí a população toda, né, fica sabendo disso, isso é mostrável, né? O Foucault vai dizer lá no livro dele, né, Vigiar e Punir, que até o século XVII os castigos eram
públicos, espetaculosos, né? E as famílias contritas levavam seus filhos, né, para se exemplificarem com isso lá. Né? Isso também pode ser uma finalidade do castigo. Né? E também como pagamento de um honorário exigido pelo poder que protege o malfeitor dos excessos da vingança. Né? Vocês vão ver mais tarde, em outro texto, o Rousseau defendendo a pena de morte sob esse prisma. Né? O castigo, então, ele é um pagamento de um honorário, né? No sentido de que ele, sendo castigado desta forma pelo Estado, você recebe, né, a chance de não ser castigado, inclusive de forma excessiva, por aqueles que foram ofendidos. Né? Então, é isso. Também há o castigo como compromisso com o estado natural de vingança, quando ainda mantido e reivindicado como privilégio por linhagens poderosas. Por exemplo, famílias, né, que acham, né, que têm o direito de vingar, né, famílias brigando umas com as outras. Né? Você matou um filho meu aqui, agora eu vou matar um filho seu também. Como ocorre, por exemplo, entre mafiosos, entre gangues, grupos organizados de crimes. Né? E isso vai ocorrer. Ó, você matou uma aqui, eu mato outro também. Né? Enfim. E como declaração e ato de guerra contra um inimigo da paz, rebelde, traidor, por meios que a guerra fornece. Então, o castigo também é um ato de guerra declarado a um inimigo, né? Assim, aquilo que eu dizer para vocês, né, é a teoria, né, a teoria do inimigo. Né? O inimigo, uma teoria que tem no direito penal que é teoria do inimigo, né? O inimigo do Estado. Então, o castigo seria uma espécie de declaração de guerra contra esse inimigo. Né? Ele é inimigo porque ele falta com a paz, né? Ele é rebelde, ele é traidor. Então você usa, né, do castigo para conter isso. Bom, é isso que tem na parte 13. Né? Aquilo que o Nietzsche coloca, é um rol, né? E ele diz, olha, eu fiz isso, né, assim, uma leve coleta, né? Mas se a gente fosse pesquisar mais, tem outros propósitos de castigo. Né? Nunca vai faltar razão para a gente poder querer castigar alguém. Né? Porque a gente vai ter sempre os ofensores e teremos também aqueles que desejam a vingança.